Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Duarte. Eu sou o Sérgio. E hoje podemos dizer que achas que vamos ter uma segunda vida do segundo trabalho de Hércules? Uma segunda vida, claro. Isto hoje é especial. Hoje é especial? Hoje é especial. Nunca aconteceu isto. Temos mais uma pessoa. Também nunca aconteceu isto, nunca tivemos um terceiro microfone, não é? Acho que é mais isto. Mas finalmente, depois deste tempo todo, depois de não sei quantos episódios, finalmente, depois andámos a falar de temos que convidar, temos que trazer, temos que pôr cá, temos que falar sobre estes assuntos, finalmente, já disse isto finalmente, mas não sei quantas vezes, mas finalmente, e última vez, finalmente, digo agora, finalmente, temos aqui finalmente o Gonçalo. Gonçalo! E hoje vamos fazer a quarta, e talvez, não sei, achas que será a última, Sérgio? Não será a última, tenho a certeza que não. Quando nós fizemos a terceira parte das Memórias aos Quadrinhos, eu tinha revelado que era um desejo mais teu do que meu fazer a terceira parte, porque eu queria que nós tivéssemos finalmente a presença do Gonçalo. Exato. O Gonçalo já foi citado várias vezes neste podcast e eu, se tu me autorizares, faço uma apresentação do Gonçalo. Eu e o Gonçalo conhecemos no ano letivo 93-94. Ano em que eu me voltei a reencontrar contigo no Liceu Rainha Dona Leonor. O Externato de Alvalade tinha fechado portas mesmo no início do ano letivo e eu fiquei desamparado, sem escola, e fiz uma inscrição absolutamente intempestiva no primeiro sítio que tinha uma turma disponível ali na nossa zona, e foi a turma de Economia do 9º ano no Rainha Dona Leonor. E a minha percepção é que essa turma albergou uma série de rejects, montes de malta que tinha chumbado em anos anteriores, gente que vinha de escolas de fora do agrupamento do Rainha Dona Leonor, parece ter ido parar àquela turma que era a única que tinha lugares disponíveis para os goonies. Ou seja, era o Breakfast Club do Rainha Leonor. Era isso. Ok. E então, nesse ano, eu começo a ver esta figura imponente. O Gonçalo não é propriamente um tipo baixo. Ainda por cima, o Gonçalo destacava-se pela sua indumentária heavy metal, os seus calções camuflados, as suas t-shirts de Overkill, Napalm Death, de Metallica. E o outro traço que sempre acompanhava o Gonçalo era que o Gonçalo muitas vezes trazia gibis com ele, revistinhas da Abril. E há um dia em que o grupo com que nós mais nos dávamos decidiu passar algum tempo, provavelmente num furo, numa aula que não tivemos, na sala de estudo. Has de lembrar aquela sala lá em cima, improvisada, no último piso do liceu. E o Gonçalo estava com um título da DC Comics, uma edição brasileira da Abril, e nós iniciámos a conversa à volta do livro que ele tinha na mão, e ambos demos conta de que já éramos leitores habituais das revistinhas da Abril, especialmente do universo da Marvel, e a partir desse momento foi o nosso tema de eleição para as conversas, e começámos a formar a amizade desse ponto em diante. E agora, Gonçalo, passo-te a palavra para, se tu quiseres, acrescentar aqui uma coisinha. Tu lembras qual era o cómic que tinhas nesse dia? Sinceramente não me lembro. Há a possibilidade de ter sido um DC 2000 que seria das poucas coisas da DC que eu ainda leria em formato de gibi na altura, mas já não consigo recordar de todo. Ok, fantástico. É também a minha percepção. Era um DC 2000. Ok. Uma coisa interessante, nós antes da gravação falámos algumas vezes, e o Gonçalo veio na primeira vez que falámos sobre o programa, porque o Gonçalo, tu de repente, nós falámos do episódio do nosso podcast, e tu limpaste
numa semana, ou menos de uma semana, todos os episódios, que a gente via aquilo apitar, ping, 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 que era o Gonçalo aos berros, Em 2 dias, pá. em 2 dias, o que é fantástico. Quem mais fez isso? Admite lá, ninguém. E então, tu na altura chegaste ao pé de nós e disseste-nos, eu adorei o vosso do Secret Wars, mas, e de repente eu estou tom de voz muda e disseste, há uma história que vocês não falaram. E nós ficamos os dois tipo, mas aquilo era só uma apresentação. E agora a pergunta é, qual era a história? É? Mas nós chegámos a falar. Não falamos a falar, é por isso que Ok. é por isso que eu estou aqui tipo, conta Gonçalo, conta. Ok. Secret Wars é para mim uma das sagas de eleição da minha infância pré-juventude. E está intimamente ligada a duas coisas mais adicionais que são muito importantes também. Maltesers Ah, sim, claro. e o filme do Óleo Mortal, Highlander. E vocês estão a tentar formar um daqueles puzzle complicado. um diagrama de Venn para ver Sim, onde é eu que as estou a tentar coisas perceber, se interseccionam. Os Maltesers consegui perceber porque na altura todos que líamos cómics ou víamos filmes, Maltesers, porque não, era, a evolução da altura era M&M's não, era pintarolas e depois quando eras mais crescidinho, agora tens os depois tinhas os Maltesers e os Alegro. E os Smarties? Os Smarties e os Pintarolas era o mesmo grupo, que era os Pintarolas, era, vamos chamar, a marca branca dos Smarties, e havia os Smarties que eram exatamente a mesma coisa, mas os Maltesers era acima, que tinha muito menos produto lá dentro, Certo. mas dava para comer durante mais tempo. Já agora, uma pergunta, como é que vocês comiam os vossos Maltesers? Um de cada vez. Um de cada vez, mas fala, calma, um de cada vez, mas é daqueles que abrias ao meio e deixavas que o interior quase fazesse assim um bocadinho de esponja, ou não? Deixava-se reter na boca. Boa, e tu? Eu também, na boca, mas esfregava-os com a língua. Sim. E depois, quando eles perdiam aquela capinha colorida, via quando era só aquela membrana branca à volta do chocolate. Então, conta lá. Esfregamos com a língua com os Maltesers. Não vou. Eu agora estou com uma imagem na minha cabeça que eu Só porque tu podes deixar o Malteser ficar, não é? E nos sucos da boca, ou podes ir enrolando na língua. Sérgio, detalhes demais. Eu hei de fazer um e o Sérgio sabe disso e também, que acho que tu também vais querer fazer isso connosco, que há um que eu quero mesmo fazer, que é um sobre um podcast sobre snacks. Mas vamos trazer tudo que havia na altura. Cheetos, Maltesers, Pintarolas, sugos, Capri-Sun, por aí em diante. A gente já vai a dizer o que é que a gente traz. Bombocas. Por isso, basicamente, vai ser um episódio antes e depois. É um que tivemos a comer e um segundo cheio de ressaca de açúcar. Todos a gregoriarmos. Mas estavas a falar, eram os Maltesers, eu percebo os Maltesers. Mas Exatamente. estão O diagrama de explicados. Venn. Maltesers, Secret Wars, Highlander. Onde é que isto tudo se intersecciona? No cinema Contes. Sim. Houve uma vez que a minha mãe me levou ao cinema para ver o Highlander, porque eu andava a pedinchar há não sei quanto tempo para ir ver o filme. O meu pai não me deixava porque eu era muito novo, mas deixou o meu irmão, que é mais velho do que eu, e pronto, e naturalmente quis lhe dar essa benesse, à qual eu não tive direito, mas a minha mãe teve pena de mim, e um dia pegou em mim, e fomos ao conto e fomos ver o Highlander. Mas antes do filme começar, ela comprou-me um pacote de Maltesers. E o Condes tinha uma pequena tabacaria, papelaria, que Exato. vendia gibis naqueles spinner racks, onde estava uma coisa chamada Secret Wars. Número 1, Guerras Secretas. E eu olhei para aquilo, eu preciso ter aquilo. Eu preciso, custava 80 escudos ou uma coisa assim, mas eu queria. E a minha mãe comprou-me aquilo. O delicioso para mim, não só a história em si, foi algo que vocês não me ensinaram, que era a capinha de trás. E o que é que a capinha de trás tinha? Tinha aquela bonecada toda de Guerras Secretas da Gulliver. Exatamente, da Gulliver. Nós cá tivemos editadas pela Mattel, mas aquilo estava tão bem montado que um puto ficava a olhar para aquilo. Eu quero estes bonecos todos, eu tenho de ter estes bonecos todos. Embora nós hoje saibamos que eles não eram particularmente bem feitos ou bem articulados, mas na altura Era a única hipótese que nós tínhamos de ser. eram os nossos heróis. Sim, exato.
em 3D e pá, eu criei aquilo tudo. E Deus sabe quando nós esperámos porque começassem a haver edições de qualidade dos heróis Marvel em Sim. action figure. Tu tiveste não tiveste? The Secret Wars tive muitos. Muitos, ok. Fiz a coleção quase toda, com exceção dos acessórios e dos playsets. Eu não tive nenhum playset, Sim. mas tive um helicóptero do Capitão Captain América. America e não sei se mais algum veículo, mas as figuras. Eu tive uma moto que tinha um sidecar do Capitão América também. Os playsets eu acho que havia dois, talvez, um dos heróis e um dos vilões. Era uma Doom Tower Doom Tower, certo? e depois eram uma central de Liberty armamento. Tower, talvez uma coisa assim. Tinha a sensação que os veículos todos eram do Capitão América. O gajo era mesmo sacana, tipo, é meu, tipo, carro meu. Eram, Moto não, minha, helicóptero meu, tipo. Mas Era- tu lembras-te que esse anúncio trazia uma espécie de castelo de Grayskull que servia de. Trazia. Eu não sei se isso alguma vez foi posto à venda, porque aquilo parecia um castelo de Grayskull grafitado com a máscara do Homem-Aranha no sítio onde estaria sim, eu a lembro caveira dessa de imagem. Grayskull. Provavelmente foi feito, certo? Mas agora que falas nisso, eu não consigo pensar na imagem sem ter o próprio Castelo Grayskull lá. E já agora estamos a falar da Guerra Secreta. Então, o pormenor da Guerra Secreta que nos deixaste assim empolgados era esse? Era a bonecada. A bonecada. Não, mas repara. Eu estou a dizer isto, mas eu também adorava a bonecada. Nós falámos disso muitas vezes, toda a publicidade. E já agora faço só para te chatear, porque vou fazer tu vais ter um videocast em breve, não é? E eu adorei a parte da parte toda a publicidade. Por isso, já vou fazer aqui uma publicidade que é para o Gonçalo não poder escapar de pôr as coisas online. Por isso, quando isto lançar, espero que isso esteja disponível. Agora, tu E nós apreciaste adorávamos isso. Secret Wars ou não, quando leste o primeiro número? Yeah. E o resto? Absolutamente. Eu ainda hoje continuo a achar que aquilo é o pináculo das histórias de super-heróis que não te obrigam a pensar muito, ok? Ok. Aquilo é widescreen antes de haver widescreen, é ação muito pouco intelectual, mas que nos satisfaz de uma outra maneira. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma série que não tem um único ponto final, creio eu. É sério? Em todo o diálogo, aquilo acho que ou é tudo ou grande parte acaba em pontos de exclamação ou pontos de interrogação. E eu li uma entrevista com o Jim Shooter há uma série de anos atrás em que ele diz que foi algo propositado para manter o ritmo da história narrativa. sempre muito fluido. Nós contámos aqui que o Secret Wars é um produto, obviamente, muito comercial. Foi feito porque a Mattel estava desesperada por ter uma saída para os Masters of the Universe caso o mercado virasse para sucessos como a Kenner estava a ter com as figuras do Superpowers. E eles queriam uma linha de super-heróis que pudesse fazer frente à Superpowers. Hoje sabemos que não teve nem metade do sucesso comercial Nem de longe, nem de perto. da Superpowers. Mas o Jim Shooter foi-lhe dado no fundo uma espécie de carta de trabalhos, não é? Que ele tinha que ter uma série de obrigações para aquilo funcionar depois em playsets e action figures. Mas a verdade é que o Jim Shooter tinha um jeito especial para este tipo de entretenimento de pipoca. Exatamente, essa é a expressão mais correta. É entretenimento de pipoca no seu mais puro estado. O que não significa que a dada altura o tom não começa a mudar um bocadinho e começa a ficar um bocadinho mais denso e tu começas a entender que há mais nuance ali. Nos primeiros números é ação, é pancadaria, não existe um pathos muito definido. A dada altura, sim, somente quando os heróis começam a interagir com os habitantes que vinham de outros mundos, porque o Battle World era composto por outros mundos que foram formados num só. E foi em Secret Wars que eu vi o Colossus apaixonar-se por uma miúda alien. E para mim o Colossus era namorado da Kitty Pryde e eu pensava, não, o que é que tu estás a fazer? Para, seu estúpido.
É que nem Maltesers. Porquê? Eu tinha dito no nosso episódio que para mim foi a primeira vez que eu li uma história do Dr. Destino que fazia justiça ao Certo. Dr. Destino. Como aqui não era fácil tu teres acesso a reimpressões dos cómics do Jack Kirby, os primeiros 100 números dos Fantastic Four eram virtualmente impossíveis de arranjar. E nós ainda estávamos há alguns anos de ter o John Byrne nos Fantastic Four. Verdade. E para mim foi a primeira vez que li uma saga com o Dr. Destino que eu achei isto é o Dr. Destino. Sim, porque ele logo no início da história afasta-se do grupo dos vilões e ele por si só decide, não, quem vai à procura do meu destino, passa pelo pleonasmo, serei eu. Sim, outro personagem que eu achei que esteve muito bem definido e que fugiu um bocado também a caracterização do Claremont em X-Men foi o Magneto. Eu gostei muito. Ele também isolou-se um bocado dos restantes conflitos. Ele é depois manipulado de uma maneira um bocado inocente, por assim dizer, pela Vespa. Não vou-se perdoar essa Vespa, pá. Eu li ternura entre aquele casal. Certo. E de repente ver aquela como dizer... Quem não consegue imaginar o sacrifício dele parado com os dedos a tentar criar um pente do éter e a conseguir e tu pensas, mas que gesto tão fixe, estas pessoas vão ser felizes para sempre. Os heróis foram autênticas bestas na maneira como receberam a presença do Magneto naquela plataforma provisória onde eles estão antes do planeta ser criado diante dos olhos deles. Os heróis portam-se como autênticas bestas, façam um homem digno como Magnus, e o que imediatamente lança uma clivagem entre os mutantes, entre os X-Men e os restantes heróis, que não volta a ser sanada até ao fim da série. Eu não sei se não é contemporâneo dessa história, poderá não ser. O meu timing poderá estar um bocado desfasado por algum tempo, mas eu acho que nessa altura houve uma famosa história de X-Men em que o Magneto tinha fundado um submarino russo e na política internacional da gibizada da Marvel aquilo tinha causado grande celeuma e eu não sei se não haveria algum reflexo disso ainda, mas como digo, poderia estar desfasado um bocado a nível de timing, mas sim, a recepção dos heróis não foi de todo a melhor. Acaba por ser um bocado acaba por fazer justiça à imagem que os mutantes têm no universo Marvel. Eles não são aceitos, quer sejam os bonzinhos, quer sejam os maus, dos mais giros, dos mais feios, eles são sempre os principais outcasts. E continuando a falar dos cómics e sobretudo dos gibis, eu sei, há alguns gibis que deixaram-te com algumas marcas, não é? Para uma história ou outra, mas passo agora a palavra ao Gonçalo, porque nós não sabemos dos gibis, não estamos a falar dos cómics, estamos a falar pré-Start. Tipo, dois gibis ou um gibi que te tenha marcado mais que os outros, tirando a Guerras Secretas, pelo que parece, tirando a Guerras Secretas, tiveste algum que te deixasse mesmo no mesmo. Deve haver mãos cheias deles. Mãos cheias deles. Vai dizendo alguns. Eu posso dizer, por exemplo, o primeiro gibi que alguma vez tive, não é este que eu tenho na mão, mas era exatamente neste formato, que foi o Hulk número 6. Que foi comprado pelo meu avô, talvez o único gibi que o meu avô alguma vez me tinha comprado, de férias no Algarve, em Faro. E eu lembro-me que eu e os meus avós estávamos numa galeria comercial, algures em Faro, à noite, e passámos por uma papelaria onde tinha um livro e eu vi aquela criatura verde e eu, meu Deus, quem é aquela pessoa? E eu não conseguia ler sequer estamos a falar pré-escolar quase. Não sei se pré-escolar, eu tenho ideia que já andaria na escola, porque eu entrei para a escola para aí em 83, não falha a memória. Mas o Hulk era uma palavra que me era completamente esquisita e não conseguia ler aquilo, mas aquele personagem verde era uma história desenhada pelo Sal Buscema, que é muito querido para mim e para o Sérgio,
E eu lembro-me que devorei esse livro de uma ponta à outra incontáveis vezes. Outro livro importantíssimo para mim, Grandes Heróis Marvel número 1, Ok. que foi, além de eu achar que graficamente aquilo estava muito bem concebido, com aqueles dourados todos a adornar o título do GB, aquilo depois lado a lado tinha a cara de todos os heróis que estavam na história e uma pergunta no meio da capa: um destes heróis irá morrer. Qual deles será? Eu não sei qual deles será. Tem que ler, certo? E depois tinha o Thanos a pegar no Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai morrer. Não pode ser, mas este tipo vai quebrá-lo ao meio. E lá está. Foi mais um daqueles livros que quando li, eu tive de ler até a última página. Não te vou dizer que foi o primeiro livro que me partiu o coração porque um personagem querido morreu, mas deve ter sido dos primeiros. Ok. O Jim Starlin é quase, é o autor que faz os anos 70, não é? Sim. Para uma geração inteira a quem se muda a vida por causa do Jim Starlin, a quantidade de autores que depois foram a imitar o estilo, tanto no desenho como nas histórias cósmicas. Eu acho que E ele cria uma secção do universo Marvel sozinho, single-handed. Sim. Eu acho que quase todas as cómics que saíram nessa altura, vamos lá, 70s e talvez início dos 80s, foram aqueles que nos marcaram mais, porque limos na altura certa também, e estavam a sair, e são aqueles que quando nós começamos a ler os nossos primeiros enredos dramáticos e estamos ali a ler muitos e estamos a simpatizar com os personagens. Mas eu não sei se o Starlin não tem um papel especial, porque talvez não tivesses desde o Kirby e do Ditko, que a Marvel talvez não tivesse um poder criativo ao nível do que o Starlin representou na década seguinte. Sim. E agora vamos avançar um bocadinho mais para a frente, também para dar um bocadinho a andar. Nós falamos Anda deste tarde por uma razão, na altura, porque é então, a fase... Deixa só o Gonçalo chegar um bocadinho aí. Ok. Sim, gostava que tu exato. passasses um bocadinho a história até talvez aos teus primeiros cómics em inglês, na língua original. Ok, então de GBs começamos eventualmente a começar a ver cómics. Isto na Barata, na Bertrand, nos press centers que haviam espalhados por Lisboa, o do Centro Roma, das Amoreiras, aquele ao pé da 5 de Outubro. Havia uns quantos que iam tendo alguns cómics, alguns Amazing Spider-Man, Avengers, Superman, essas coisas todas, Detective Comics, e eu fui apanhando alguns desses cómics na minha vida. Mesmo sem ainda leres o inglês? Não, já li inglês porque eu comecei a estudar inglês praticamente no ano seguinte a ter entrado para a escola. Por isso, o inglês é algo que está presente na minha vida também já há muito tempo. E a BD tinha significado para ti antes da Marvel e da DC, ou nem tanto? Não o que significava. Havia BD na minha vida, sem dúvida. Havia tipo Patinhas, havia Turma da Mónica, Recruta Zero, havia essas coisas todas. E havia alguma coisa franco-belga que a minha mãe ia trazendo. E eram coisas que eu li e apreciava, mas não sentia aquela vontade de querer saber mais, de querer ler mais. E depois estas coisas entram na minha vida e eu, não, pera, algo mudou aqui. Eu preciso saber o que é que aconteceu antes, eu preciso saber o que é que vai acontecer a seguir. E desde então, embora eu hoje em dia já não siga tanto a BD, mas foram décadas completamente a seguir esta forma de arte. O Duarte tinha-me perguntado uma vez a mim, que era, tu chegavas muito os teus pais para te comprarem, tinhas que chegar muito os teus pais para teres as revistinhas. Boa questão. Eu não tenho ideia de que tinha de chegar muito. Porque os meus pais, quando podiam, eram generosos. O que não significa que pudessem sempre. Okay. Eu tenho ideia que, basicamente, sempre que eu pedia algum dinheirito para comprar um livro, eles davam-me. Mas eu também não lhes pedia muitas mais coisas. Ok. Até porque eu preferia ter livros do que ter outras coisas. Okay. Não que também eu não tivesse a minha bonecada aqui e ali, não tivesse os meus discos, mas durante muito tempo, especialmente na minha infância, ter volumes e volumes de gibis era
Era aquilo que eu mais queria. Gibis e Maltesers. Jeepies e Maltesers. Ok. E haverá uma história engraçada para contar mais à frente. Só com Sobre Maltesers? isso. Na casa do Sérgio. Pois era, é uma espécie de M&M Ball que nós lançávamos Eram M&M's ou eram Maltesers? Ou eram ambos? Se calhar eram ambos. Se calhar eram ambos. Nós tínhamos um desporto extremamente perigoso, que era lançar contra a face, digamos, a parede da chaminé da minha cozinha, os M&M's, e tentá-los apanhá-los no ar com a boca. Perigoso? Porquê que seria perigoso? Perigoso porque o mantelpiece, ou seja, aquela prateleira da chaminé, não estava assim numa altura. Sabes que era uma casa construída há 40 anos. Ok, então podia ir para trás ou. E a prateleira estava muito perto de um salto teu. Seria fácil bateres com a cabeça, ou pior que tudo, com os dentes na prateleira. Ou então, como por vezes acontecia, o ressalto fazia com que os Maltesers dos M&M's batessem nos dentes em vez de os engolir. E fazia sempre aquela dorzinha aguda, tipo... Sim. Eu lembro-me bem disso. Uma vez tentar um bocadinho dos anos 80 e dos anos 90, aquela famosa de tirar comida ao ar e apanhar com a boca, não é? Eu lembro que os M&M's fiz isso, mas apanhei com os dentes me cerrados e bateu-me mesmo nos dentes, e aquilo é aquele... É duro, e tu sentes os dentes a vibrar, tipo, parece que é uma... Sim, e dura. E dura algum tempo depois. Exato. Agora, já que nós falámos do Jim Starlin, Exato. Tu davas conta do nome dos autores, tu davas conta de quem é que estava a escrever e a desenhar aquelas histórias? Nós, no nosso caso, nós quando lutamos, eu lembro que no meu caso, Todd McFarlane surge quando começas-me a falar quem é que é o Todd McFarlane, porque para mim aqueles nomes eram logo passavam ao lado. Também não haveria grande hipótese de nós encontrarmos Todd na altura em que líamos os brasileiros. Sim. Os nomes frequentes, eu lembro-me de começar a reconhecê-los, ou seja, nomes como Frank Miller, que eu lia como Frank Miller, começavam, repetiam-se tanto. Queres mesmo como é que eu dizia John Byrne? Claro, que era o mesmo como eu dizia. John Byrne. John Byrne. Que era como eu. Lá está, o John Byrne, o Frank Miller, o Kirby e o Stan Lee. Eram nomes que repetiam-se tanto. O Stan Lee repetia-se tanto. Inclusive nós tínhamos cartoons do Stan Lee, não é? O Stan Lee presente estava em todos os cantos de todos os títulos, mas o resto para mim era invisível. Então vou fazer uma pergunta ao Sérgio. Uma pergunta: quando ias ao clube de vídeo e alugavas filmes de artes marciais, Bruce Lee. Ou era Bruce Lee? Era Bruce Lee. Então porquê que é Bruce Lee, não é Stan Lee? Olha, é Stan Lee, tem a mesma coisa, mas é Stan Lee. Mas que estupidez! Não é? Chegas a uma altura e tipo apagas, tipo, não, isto é Stan Lee, mas isto é Bruce Lee, mas isto é Stan Lee. Mas como, Sérgio? Ainda fez um post deixa o Gonçalo responder e está claro. Exatamente. Bolas. E continua, Gonçalo, desculpa lá. Voltando ao teu tema, se eu conseguia distinguir, era mais fácil distinguir um artista do que um escritor, certo? Porque se tu vias a arte do Byrne, sabias que era o Byrne. Se vias a arte do Frank Miller, sabias que era o Miller. E não havia ainda, nessa altura, grandes clones dos artistas. Um escritor era mais fácil de passar despercebido. Sim. Eu devo ter lido milhares de histórias de Roy Thomas e não saberei dizer quais são. Mas, no entanto, eu sabia o que era uma história do Chris Claremont, eu sabia o que era uma história do Starlin, eu sabia o que era uma história escrita pelo próprio Frank Miller. E então, eu rapidamente... Uma das coisas que comecei a fazer também era, quando lia os cómics, começar a olhar para baixo. Sendo que a presença ou não de um nome nos créditos era importante. Era importante na medida em que podiam fazer, isto vai ser uma porcaria de primeira apanha. Ou então era pegar num livro, ver o nome, que é este tipo? Eu nunca ouvi falar neste tipo, mas ele desenha bem. E lia mais um bocadinho, isto está muito bem escrito. Como é que se chama mesmo? Está bem, vou seguir a este tipo. Boa, ok. Eu não me era pelos desenhos, mas... Diz-nos lá dessa primeira fase de reconhecimento, quais é que eram os autores que tu achavas que vão-te dar boas histórias e boas recordações? Sem dúvida que o Claremont. Nada... Eu digo nada, mas não é nada. O Claremont e o Miller, para mim, existem no mesmo
no mesmo momento da minha vida, que é o Super Aventuras Marvel. Porque tínhamos Demolidor e tínhamos X-Men, X-Men, na altura, não é? Para nós. Ao mesmo tempo, e foram duas histórias absolutamente traumáticas, que foi a morte de Jean Grey e a morte da Elektra. E logo aí eu soube, ok, estes são dois tipos que têm muita qualidade e para onde eles forem eu seguirei. Além desses, não sei se haveria mais. O referido Starling, sem dúvida que sim. Eu depois comecei a conhecer outros nomes, porque eu durante muito tempo fui mais consumidor de coisas da Marvel do que da DC. E depois na DC começaram a aparecer os Keith Giffens, o GM de Mattis, se bem que o GM de Mattis também aparece na Marvel no Homem-Aranha e começam a ficar mais presentes na minha memória. Eu tenho o John Byrne, para mim, destacava-se acima de quase tudo. Claro. Eu era muito fã da Tropa Alpha. Eu adorei o run dele nos Fantastic Four. Foi das coisas que eu li com mais necessidade de ter a certeza de que estava a ler o número seguinte ao anterior, de garantir que aquilo saía, que se não me engano, na revista do Incrível Hulk. Não é assim? Era. E aí eu tinha mesmo a necessidade de garantir que não faltava nenhum número, e acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Era fã do Sal Buscema no Hulk, e sem saber quem era o gajo, gostava imenso do Galassi, ou Galassi, como é que sim, o Paulo... do Mestre do Kung Fu. Do Mestre do Kung Fu. Que não tinha uma arte tão fácil como a do Mike Zeck, como a dos anos do Mike Zeck, que é um desenhador muito mais universalmente aceito e qualquer miúdo gosta. E o ilustrador do Secret Wars. Mas a intensidade do Galassi deixou-me memórias que nunca mais desapareceram. Eu acho que nós na altura não conseguimos apreciar, por muito que nós conseguíssemos ver mestria naquela arte, não conseguíamos apreciar do quão cinematográfica era. Eu lembro-me de ter lido, lembras-te que os gibis tinham os grandes momentos Marvel? Exato. E faziam sempre eles faziam uma reedição de uma grande história do passado da Marvel, e foi aí que eu comecei a ler as primeiras coisas do Capitão América pelo Steranko. Eu não gostava daquilo. Eu achava, isto é tão paradinho, isto não vai a lado nenhum. Para que aquilo vai fazer uma página com 8 quadradinhos onde está a demonstrar uma coisa? Para mim não fazia sentido, porque eu não conseguia entender a passagem do tempo. Eu não sabia o que era um establishing shot, não fazia ideia de nada disso. E mais tarde, em adulto, quando eu li aquilo, é que explosão mental mesmo. Eu e o Eduardo costumamos sempre contar a história do Bill Sienkiewicz nos Os Novos Mutantes eram intragáveis. Era muito difícil de ler. Era muito difícil de ler. Eu ia às náuseas com aquela arte. Eu lembro de ler o cómic até aquela altura e depois passar à frente. Tipo, não, passa. Eu era muito pieguinhas mesmo, eu não aguentava. Mas hoje em dia aquilo era difícil. Era a saga do Demon Bear. Era muito difícil. E eu não sei se vocês leram isto. Isto é contemporâneo. Foi uma minissérie do Wolverine e do Destrutor, pintado pelo John James e Kent Williams, que também era esteticamente completamente fora daquilo que nós estávamos habituados. Mas curiosamente, eu quando vi isso pensei, isto é genial. O Sienkiewicz é diferente. Havia qualquer coisa nele, na arte dele, que parecia, olha, eu vou-vos perturbar com aquilo que eu vou desenhar. Vocês não vão saber porquê, mas vocês vão olhar para isto e vão sentir repulsa. E mais uma vez, depois nós crescemos e lemos aquilo, isto é tão bom. Esteticamente é uma coisa fantástica. É verdade, que foi um volte-face nas sensações estéticas. Sim.
Sim. Aquilo para mim estava ao nível, em termos de reação física, à fase em que o Capitão América não é o Steve Rogers, é aquele professor universitário Certo, que certo. descobre a fórmula do soro do super soldado, e ele e o seu aluno, sempre que se têm de transformar em Cap e Bucky, vão para uma viela, um beco, injetar-se com o super soro. com o soro. Yeah. Pá, e aquilo para um miúdo de 6 anos ou de 8, até 8 ou o que fosse, aquilo dava uma volta ao estômago, mas isto não pode ser o Capitão América, vai para Exato. uma viela injetar-se. Sim, injetar-se. Yeah. Tu estás-me a contar isso e eu estou a ver isso desenhado pelo Bird. Não estou enganado, pois não? Não garanto, mas pode bem ser, pode bem ser. Ok. Porque é muito contemporâneo, é muito ali perto. Se não pá, há de ter apanhado números do Byrne, sim. Certo. E vocês lembram-se da vossa transição depois? Já estamos a falar um bocadinho de fases GPs, da vossa transição para a leitura um bocado mais moderna. Estamos a falar de entrada na Start. Eu tenho aqui comigo Sim. a famosa página da revista Visão, que foi o início para mim e para o Gonçalo da nossa entrada no colecionismo dos cómics em língua inglesa, efetivamente. Visão, de 27 de janeiro de 1994. O meu pai recorta-me esta página da Visão e dá-me isto para a mão, e eu logo na segunda-feira a seguir, quando vou para o liceu, vou mostrar isto ao Gonçalo. Gonçalo, há uma loja só de cómics aqui em Lisboa. E nós tratámos de ir o mais depressa possível. E vocês recordam-se qual foi a vossa primeira compra lá? Esta loja é a Livraria Linhares. Sim. Que era uma loja que servia de apoio a uma distribuidora que era a Destart, e nós sempre tratámos isto por Destart, sempre não é? por Destart, exato. Esta loja servia tudo o que era malta do cinema, críticos de cinema, de música, de designers gráficos. Era lá que a malta se ia abastecer. A loja estava apinhada até ao teto com pilhas de livros sobre cinema. Tinhas os catálogos da Pantone. Sim, como eles dizem, junto à Praça da Alegria, 100 metros de pilhas de livros. Sim, era a Rua Santo António da Glória, o número 90. E eu lembro-me, sim, das primeiras coisas que trouxe E o de que é lá. que foi? O que é que trouxeste lá? Um almanaque do Capitão América, que era só um retelling da sua origem, não sei, já com autores menores. Uma minissérie do Venom, que está aqui connosco, The Enemy Within, que eu pensava que era desenhado por Joe Kelly, ou aliás o Kelly Jones, mas afinal isto é do Bob McLeod. Bob McLeod, sim. Mas ao contrário do que eu tinha dito no outro episódio. Eu na altura sabia da existência do Venom, porque já me tinha dado conta de que a saga, obviamente a saga do Fato Negro, tinha degenerado numa criatura monstruosa, e acho que toda a gente nos anos 90 estava apaixonada pelo Venom e pelos seus. Sérgio, fala-nos o que é que essa capa tem de especial, por favor. Esta capa é uma glow in the dark. Os olhos, os dentes, a baba da língua do Venom e a aranha no peito, tudo isto brilha no escuro. Brilha. E esse eu lembro-me que foi mesmo essa série. Se eu não levei a série quase toda, era só porque ela talvez ainda não tivesse acabado de sair. Mas e tu, Gonçalo, tu lembras-te do que é que trouxeste da primeira ida? Não me consigo lembrar o que terá sido especificamente. Eu sei que não há muito tempo me fizeste esta pergunta e eu devo ter dito qualquer coisa com um Black Wolf ou uma coisa assim. Mas eu agora que me lembro, antes disso eu tinha aqueles spawns do Grant Morrison e do Greg Capullo, que foi aqui 18, 19 e 20 talvez, sim. Que foram os primeiros cómics do Spawn que eu comprei. Tu deves ter comprado os teus primeiros na altura e depois adquiriste a coleção toda. Eu não muito mais tarde adquiri também os primeiros 17 números que me faltavam, mas tenho ideia que terá sido qualquer coisa de Spawn, sim. Porque pouco antes desta página da Visão ter chegado às nossas mãos, houve o tal fatídico dia em que tu entraste na sala de aula com uma trading card do Spawn. Sim. E foi a primeira vez que eu vi o Spawn na minha vida. Essa trading card vinha de uma Wizard, não é? Uma Wizard. E eu lembro-me de te perguntar: o que é isso? Que personagem é que está nesse cartão? Sabes que agora estou na dúvida se foi de uma Wizard ou de uma Hero Illustrated.
Ok. Que é possível que tenha vindo de uma Hero. Mas pronto, seja como for. Não, é de uma Wizard, É de porque uma tu Wizard. deste-me esse cartão. Pois. Tu, não nesse dia, mas Sim. pouco depois tu deste-me esse cartão e eu ainda tenho. E eu cheguei a pô-lo no meu Instagram há uns anos atrás, esse cartão. Esse cartão de crómio. Sim. É engraçado que a primeira referência que eu tenho até do Spawn que vocês falam, eu seja-me falar desse trading cards e tu falavas do Spawn, o Desova, o nome é Desova e eu, mas o que é que isso tem a ver com o herói? E lembro quando tu mostraste também uma cena fantástica, mas lembro do teu trading card durante muito tempo até um bocado como para mim, quando o Gonçalo leva aquilo, eu perguntei-lhe, mas isso é um personagem da Marvel? Não, Sim, é sim. da DC. Não, isto é da Image Comics. e tu, Image? O que é uma terceira. Eu não sei. Os anos 80 estavam cheios de pequenas editoras, não é? Acclaims e. Mas não sei, isto não entrava aqui, nós não tínhamos contato com nada. Não conhecíamos nada. Nada disso. A Continuity Comics, Eclipse. E tu tudo lembras isso, da tua primeira compra na Destart? Duarte, onde é que tu estás? Desculpa, estava focado, Estavas focado na porcaria do Glow in the Estava Dark. É por isso que eu não focado gosto de trazer estas capas para aqui. Essas capas. Eu estava tão focado no Tu coisa ainda que estás preso nos anos Estou 90 preso a nos querer anos comprar 90. estas capas. Exatamente. Não, porque na verdade a minha primeira capa que eu compro da Start é um Homem-Aranha numa Sim. edição que o Sérgio chegaram a dizer: pá, Duarte, sabes que isso é o terceiro número de um arco de 3. E eu, não quero. Mas que era a morte, fantástica. era a morte dos pais do que era Parker. sobre os pais que eram clones, Certo. não eram bem os pais, que disseram do Vultures que tinha ficado novo, que sugava a energia. E eu, não quero saber, mas esta capa dourada com foil e relevo era a minha capa favorita. Mark Bagley, provavelmente. Mark Exatamente. Bagley. Olha, Exatamente. essa capa é apenas 3 meses depois, ou 4 meses depois de eu ter começado a comprar cómics em língua inglesa, porque o primeiro cómic que eu compro publicado pela Marvel, efetivamente, na Yellows, Exato. do Centro Roma, quando eu já era colega do Gonçalo, foi a primeira parte dessa storyline, sim. com o Abutre jovem, Abutre o jovem, Vulture sim, jovem. exatamente. E sim, Mark Bagley, David Michelini. O Michelin, exatamente. Eu lembro que eu não queria pela história, eu queria pela capa, na verdade. E Era a unicamente Clone capa. Saga estava a começar, Estava no a começar, fundo. exatamente. Tinha começado pouco tempo antes com um storyline à volta do Camaleão. E falando dessa transição da fase da mostrada de Start, falamos das primeiras compras, alguma compra, vamos falar, ou algum cómic dessa era que te tenha mudado a abordagem, ou seja, de repente nós estamos focados, ou seja, num mundo muito pequeno dos gibis, não é? Que é do que é que a livraria do Sr. Manel nos propõe, e de repente tens um universo gigantesco com Marvel, Spider-Man, DCs, Image, por em diante, temos Watchmen, temos Dark Knight Returns, por em diante. Houve alguma dessas obras, vamos falhar para todas essas obras, alguma que te tivesse sido aquela de isto marca o antes, ou seja, a marca de este é a barreira que existe entre o que eu li antigamente e o que vou começar a ler para agora? É óbvio que ler o Watchmen e o Dark Knight Returns mudam as coisas. Exato. É uma linguagem diferente, visualmente é uma linguagem diferente, a maneira de contar a história é diferente daquilo que nós estávamos habituados, que eu sempre gostei de coisas um bocadinho, qual é a palavra que eu quero? Safe, a nível de storytelling, e estes tipos estavam-se a marimbar para isso. Não, nós vamos fazer aqui uma coisa que vai ser edgy, que vai ser mais adulta, que vai ser mais intelectual, que vai obrigar a pensar, mas isto é tudo ainda pré-Destart, ok? Isto foram coisas que eu fui apanhando. Tu apanhaste isso sim, nas edições da Abril. A Destart tem o condão de nós antes de entrarmos na Destart, somos acolhidos por pósteres que tapam toda aquela fachada e tu não sabes quem são aqueles personagens. Vês lá tipo editoras que não conheces de lado nenhum, que é Valiant. Não sabia o que era a Valiant. E aquilo estava tudo estragado e amarelado pelo sol, mas tu querias aqueles pósteres à mesma. E tu entras e és acolhido, és flanqueado por um mar de livros e outras coisas que tu nunca soubeste muito bem o que seriam, até chegares a umas 4, 5, 6 long boxes cheias de cómics, e mais um bocadinho à esquerda tinhas uma estante com
alguns paperbacks, não muitos, porque não era ainda um formato que estivesse tão em expansão como depois acabou por ficar, mas foi aí que eu comecei a ver uma coisa que tinha um nome estranho que me fazia perguntar porque é que um personagem da Marvel tinha livros numa coisa chamada Vertigo da DC, que era o Sandman. Exato. Porquê? Como é que será que isto foi um crossover? E a dada altura eu adquiri alguns paperbacks do Sandman e li aquilo e a minha vida mudou. Ok. Eu sei que depois transferes essa paixão para o Sérgio, não é? Acho eu. Sim, o Gonçalo empresta-me mais do que um paperback do Sandman, mas parece que a marca ficou logo gravada no primeiro paperback. Eu quando li pela primeira vez o Preludes and Nocturnes, que compilava os 8 primeiros números da série, eu estava completamente conquistado e com a sensação de que eu nunca tinha lido BD daquele nível. Eu lembro da tua vida ter mudado drasticamente. Quando digo a vida é que de repente o teu quarto, que era pejado com poças de skate e coisas do género, de repente passas a ter poças do Dave McKean, começas a ter desenhos, começas a ter um calendário de Cages, aquilo de repente começa a ficar um universo do Gaiman entra dentro do quarto do Sérgio. Os livros eram só Gaiman e Adeus Tony Hawk, adeus Tony Hawk, olá Gaiman, exatamente. É mesmo. E eu lembro perfeitamente, depois tu basicamente isto quase passares o testemunho, o Gonçalo passas o testemunho ao Sérgio, o Sérgio diz assim, aqui o Season of Mist, isto é brilhante, faz adorar, li, e nada, não fez efeito nenhum Agora, na altura, mas depois demorou algum tempo. Há uma coisa que é muito que concorre muito no tempo com a leitura do Sandman, que é também uma obra do Neil Gaiman, e que chega a mim por via do catálogo Previews. A Previews estava todos os meses disponível na Destart. Okay. Era um catálogo produzido pela Diamond, que era a grande distribuidora de cómics. Na altura não era a única, como hoje tem praticamente um monopólio, mas na altura não era a única. A Capital Comics também. Capital City, não era? Capital City. Mas a Diamond, que era a distribuidora que fornecia a Destart, e eu compro este catálogo, a Previews, pela primeira vez na minha vida. É o catálogo de agosto de 1994. E tu compraste isso regularmente? Sim, Pois eu lembro-me de teres isso regularmente. Isto era a minha leitura de casa de banho favorita. Eu sei. Chama o que é que eu vou comprar este E de mês? banho também, e de banho. Eu chegava. O que é que conseguiste tomar? Ok, tomavas banho Banho de imersão. não era chuveiro. chuveiro, com aquilo de lado. Pá, e era habitual o catálogo trazer previews de cómics que estavam a ser listados no catálogo. Passaste aí pelo melhor cómic de sempre, Team 7, desculpa. Team 7, claro, cá está. Sim, eu lembro dessa capa. Mas embora eu provavelmente não encontre isso, mas não importa, aqui garanto-vos, estão páginas do Mr. Punch. Do Mr. Punch. The Tragical Comedy or the Comical Tragedy of Mr. Punch, ilustrado pelo Dave McKean e escrito pelo Neil Gaiman. E eu li as páginas que estão aqui dentro da Previews. Tu compraste no Porto depois? Não, comprei Compraste aqui cá? No Xenon, no não Xenon. foi? Sim. É da Titan a tua edição, não é? É da Golanx. Golanx, exato. O livro foi provavelmente comprado no mesmo dia em que eu vi o hardcover na Destart. Só que eu nem pedi para ver. Ele estava lá por trás da secretária do Jorge, lá numa prateleira, mas pá, era um hardcover de um livro que eu só tinha lido 3 páginas. Eu sabia que aquilo ia custar os olhos da cara, mas no mesmo dia eu deixo a Avenida da Liberdade até ao Xenon e na Tema está lá uma edição em paperback que tinha a vantagem de ser bastante maior, porque não era formato comic book. Os livros da Golanx, os graphic novels da Golanx eram quase... O hardcover não era o mesmo formato? O hardcover era um comic book format, acho eu. Okay. Aquela edição da Vertigo. E pelo menos é essa a ideia que eu tenho de ter visto o livro lá atrás, na prateleira do Jorge. E... o que está no Xenon é um livro bastante maior. É do formato do Signal to Noise. Do Signal to Noise, exatamente. Sim. E eu compro nesse mesmo dia. Mas eu lembro-me que a impressão que me ficou aqui
do catálogo da Previews já foi de me conquistar completamente. Eu E lembro de ter estado a passar esse testemunho depois, novamente, o Sérgio, com os filmes era a mesma coisa, chegava a mim e contava-me tudo, olha, isto acontece e tal. E eu lembro perfeitamente que contaste o Mr. Punch foi, pá, li este livro, é baseado numa história tipo infantil, com aquelas figuras, depois contava-me tudo detalhadamente, são aquelas figuras, daquelas teatros de rua, tens aqueles fantoches que estão os marianos, não eram coisa que Marionetas. não, há um nome para esses bonecos que têm que se mete a mão e depois dão com a cacetada na cabeça das pessoas. Não sei, Tem um nome não sei. específico. Eu lembro dele ter usado, mas isto é super violento e tal. Epá, eu adoro a arte. Pá, eu acho que o Neil Gaiman tem um jeito especial para autobiografia, ainda que ficcionada, e todos os livros que eu gosto de todos os livros que quase tudo o que o Neil Gaiman fez que tenha um tom autobiográfico. É o caso do Violent Cases, que eu vou ler depois do Mr. Punch, é o caso do Mr. Punch, é o caso de um dos livrinhos que eu mais gosto do Neil Gaiman, que é originalmente um conto em prosa, mas que foi belissimamente adaptado pelo P. Craig Russell, que é o One Life Furbished on Early Moorcock, livro sobre a relação do jovem Gaiman como leitor do Michael Moorcock e do universo. Nós temos essa história no Angels and Visitations, ou não? Não está lá. Visto o dedo do Sérgio? Não. Gaiman, Mas o Gaiman tem mesmo um talento especial para a autobiografia, e o Mr. Punch conquistou-me com esse. Sim. Não, tu conquistaste de tal maneira que eu esse ano, uns anos depois, eu vou aos Estados Unidos e já completamente vendido pelo Gaiman, e estavas na altura tinha sido o Neverwhere, que mais uma vez o Sérgio, em vez de comprar um livro, um novel, comprou 3 versões, não é? Compraste a primeira versão em inglês, depois a adaptação. Comprei 3, depois sim. Compraste Comprei a versão americana, a versão da BBC, que era mais ingênua e mais colada ao guião da série. Nesse mesmo dia. O Neverwhere? Do Neverwhere, sim. Okay. No mesmo dia em que comprei as cassetes de VHS na BD Mania. Eu acho que o Gaiman talvez merecesse um episódio acho que sim, dedicado a concordo. Sim. Não, aí vai ser então os dois tipo sim, Sérgio, acabou isso, deixa continuar a falar. Eu acho até que o Gaiman mereceria um show and tell, mas Podemos fazer isso, podemos fazer isso e transitamos mais para o teu lado. Vamos avançar com isso. Eu quero muito ver esse programa de show and tell da tua parte. Fazemos um double feature. E já estamos aqui com o tempo até quase a bater no limite, por isso podemos já descansar o Ercos e ter mesmo a fazer uma promessa de. Que pena. Eu sei que é uma pena, e mais uma vez, acho que isto vai ter um 4.1, 4.2, um 4.3, porque há muita coisa para falar, ainda há muita coisa para falar, porque nós só riscámos a superfície da película. Do Malteser, não é? Basicamente nós chegámos à esponja do Malteser. Nós neste momento ainda só estamos em 94. Em 94. Por isso, há um universo muito grande ainda a falar, que ainda vamos picar um bocado, mas acho que dá para perceber um bocadinho esta paixão que existe entre estas duas figuras. E depois dos entras cómics. tu logo a seguir, porque eu e o Gonçalo ocupámos um bocadinho mais esta secção da história, mas eu adoro este ping-pong, porque para quem não conhece, e nós muitas vezes vamos almoçar ou vamos jantar, mas a maior parte vamos jantar, é engraçado porque é isto que as pessoas estão a ouvir, é eu estar a ouvir este ping-pong, que é muito engraçado, que o que te falta a ti, o Gonçalo completo, e tu, não, mas ainda mais esta história, como essa cena do Gaiman, não está, o dedo do Sérgio, não está aí. E isso é o que torna, o que tornava aquilo que nós precisávamos deste programa, que é trazer o Gonçalo para ajudar-nos a trazer mais ou seja, este triângulo de conversa sobre cómics, e depois há de entrar muitas coisas que eu depois então, Gonçalo, está combinado uma parte 2 já para a semana? Combinadíssimo. Pronto. Então parte 2 e o show and tell, não é? não para a semana, mas em breve. Não, mas isso o show and tell... Diz lá, no momento em que isto esteja ao vivo vais ter que fazer. Não, mas nós faremos um aviso atempadamente, na altura certa. Nós vamos lançar aqui um... Então ficamos por aqui, certo? Vamos dar descanso ao Hércules. Não te esqueçam de seguir nas plataformas habituais de podcast e nas redes sociais. Só no Instagram na verdade, o segundo trabalho de Hércules. Pedimos, por favor, que enviem os links a todos os amigos, ajudem a espalhar a palavra sobre o segundo trabalho de Hércules. E partilhem, comentem, sempre que acharem interessante alguma coisa, falem. A gente gostava de saber o que é que vocês acharam desse lado. Adeus e até para a semana. Então até uma próxima. Adeus.